Abra sua Bíblia comigo para o livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. E hoje à noite eu quero falar com os irmãos sobre o tema Uma Boa Decisão. E eu não sei se você tem facilidade de decidir, mas uma decisão ela precisa ser bem analisada, né? E nós não vamos ler agora, mas só abra aí Josué capítulo 24. Nós vamos ler alguns versículos nesse texto e também vou trazer outros textos para a nossa meditação. Mas eu começo sempre com aquelas perguntas para que eu chame a sua atenção para esse assunto importante que é as decisões que nós tomamos. Dizem, né, alguns pesquisadores do comportamento humano, falam o seguinte, que para que você tome uma boa decisão, você precisa ter pelo menos um tempo de 48 horas a 72 horas para você pensar, para você analisar sobre o que você vai decidir. Né? Essas decisões, claro, não são aquelas decisões, por exemplo, que você está no trânsito e você tem que decidir virar à esquerda ou à direita, você não tem tempo para pensar, né? Você tem que agir, já tem que fazer. Mas as decisões mais importantes que a gente precisa tomar na vida, o ideal era que você e eu tivéssemos pelo menos 48 horas para pensar. No caso, para nós que somos crentes, seria aquele tempo para você orar, não é isso? Para você pedir a Deus uma orientação sobre determinado assunto. Mas claro que nem sempre nós teremos esse tempo, e dentro dessa pesquisa, é citado o seguinte, que se você tiver tempo para tomar uma decisão, pelo menos 48 horas, na média, você vai tomar uma decisão mais acertada. Você não vai se arrepender por aquilo que decidiu. Você não vai tomar uma decisão por impulso, e aí, pouco tempo depois, você pensar isso, olha, não era essa a decisão. Não é regra de que se você tiver um tempo, todas as suas decisões serão acertadas, não é regra. Mas a verdade é que se com um tempo a mais, você decide melhor. Você decide melhor. Se você tivesse esse tempo todos os dias, com certeza nós teríamos a oportunidade de tomar decisões assim mais certas. A verdade é que a decisão ela tem impacto. Uma decisão ela pode ser refletida no curto prazo, no médio prazo ou em um longo prazo. Por exemplo, você que é casado e ainda não tem filhos, você ainda não planejou filhos, você ainda não quer filhos com a sua esposa, a irmã ou a senhora com o seu marido, você tem que pensar assim, um filho é uma decisão que ela é de longo prazo. De longo prazo. É algo que você não vai mais poder dizer assim, não, eu vou só até aqui. Eu fiz uma brincadeira uma vez com alguns irmãos, algumas pessoas que eu ainda não era pai, né, de criança, não tinha filha, principalmente filha, e eu fiz uma brincadeira que eu disse assim, olha, se eu tiver uma filha, eu vou colocar algumas regras, impor algumas coisas e só vai fazer isso com determinada idade, só vai fazer isso com determinado tempo, e a gente sabe que tudo isso é mentira, a gente não faz isso, porque é uma decisão que você toma de ter a longo prazo. O impacto não é só ali no início. É uma decisão que você vai viver ali o resto da vida, sendo abençoado por ela ou não. Ou não. Então, uma decisão ela tem um impacto que pode ser curto prazo, como, por exemplo, você está ali no trânsito e você decide algum retorno, alguma mudança de direção, e aquilo ali pode livrar você de um acidente, livrar você de um perigo. Então, essa decisão, ela de imediato, ela já dá um resultado. Você tem umas decisões que elas demoram um pouco mais, médio prazo, e aquelas a longo prazo, que é aquelas que são mais importantes de se decidir. Então, a verdade é que você que não tem tempo, como eu, de ter assim um espaço reservado para se decidir, nós temos que estar bem atentos naquilo que decidimos. Por isso que eu coloquei o tema da mensagem de hoje, uma boa decisão. Uma boa decisão, ela faz muita diferença. Faz muita diferença.
E quando eu compartilhar esse texto com vocês, você vai ver que Josué, ele colocou o povo diante de uma escolha. Josué capítulo 24, nós vamos ler a partir do 14, mas antes ele relata algumas coisas interessantes, nós não vamos ter tempo de ler tudo, mas Josué era o líder substituto de Moisés, né? Josué é aquele que entrou na terra prometida, entrou em Canaã junto com Caleb, não é isso? E Josué foi o sucessor de Moisés, e ele chama o povo para essa seguinte situação. Ele diz assim, ele relata tudo que aconteceu com o povo, tudo que Deus fez pelo povo, e ele diz o seguinte, versículo 14 está ali para você acompanhar, se você não trouxe a sua Bíblia. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. E Josué diz o seguinte, joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, aí ele fala uma coisa interessante, escolham, se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem querem ou a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E ele diz uma frase muito interessante, porém, eu e minha casa, nós já fizemos a nossa escolha, nós serviremos ao Senhor. Você acha que essa decisão de Josué foi curto, médio ou a longo prazo? Ela é uma decisão que serviu a longo prazo. Os benefícios que Josué colheu a partir desse momento que ele diz assim, eu não sei o que vocês vão decidir, eu não sei o que vocês vão escolher, se vocês vão escolher servir aos deuses, ou se vocês vão escolher servir ao Senhor. Eu acho que é no texto de primeiro livro de Reis, segunda Reis, é que há também um confronto desse pelo profeta, que ele diz assim, olha, se vocês escolham a quem vocês vão servir, se é a Deus ou se é a Baal, escolham, tomem uma decisão. Mas ele diz, eu, porém, já fiz a minha escolha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo responde, então o povo respondeu, versículo 16, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. E a gente sabe que a história, ela não permanece aqui, ela não acaba aqui, melhor, o povo, ele foi com o passar do tempo se afastando do Senhor Deus, se afastando do Senhor. Então a ideia nesta noite é pensar como Josué pensou, dizendo assim, você tem diante de você duas opções, os deuses ou ao Senhor. Eu, porém, tomei uma boa decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, da sua caminhada cristã, você vai ter que tomar essa boa decisão. Você vai ter que escolher. A qual lado? Para onde você vai? Em qual destino você vai? Eu lembro que quando eu era jovem, num período assim muito conturbado da juventude, todos nós, ou a maioria de nós, já fomos e já passamos por isso. Eu lembro que eu cheguei no ponto de dizer assim, eu não posso continuar fazendo isso porque eu tenho o risco de vida, de talvez perder a vida por essas ações. Então eu preciso parar, eu preciso tomar uma boa decisão e mudar a minha forma de viver, mudar a minha trajetória. Então Josué faz esse desafio para todos nós. A quem nós vamos servir? A quem você vai servir? Ele diz, eu, porém, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. E assim, falando de decisão, falando desses processos que nós chamamos de decisão, uma decisão, ela não é tão fácil de ser tomada. Não é igual você estar em casa agora, antes do culto, e você olhar para o seu guarda-roupa e dizer assim, eu vou com essa roupa. É mais fácil, não é, essa escolha? As irmãs são assim mais criteriosas em relação à escolha, talvez planejam isso já ou no início do dia ou o dia anterior. Você chega lá, faz uma mala, nós viajamos agora recentemente e eu levei só uma mochila. Eu não fiz postagem de fotos assim, muitas, mas se você prestar atenção, as fotos que eu postava, eu estava sempre com a mesma roupa. Porque o que eu fazia? Eu tinha 2 blusas iguais, 2 calções iguais, e eu deixava um sujo, lavava e usava o outro.
uma mochila, eu coloquei nas costas e fui. A mala da família já era um pouco maior. Era uma decisão simples. Roupa. Uma decisão, ela não é simplesmente você dizer assim, eu quero comer carne hoje. Existem decisões que elas precisam passar por processo. E essa citação não é minha, eu até já comentei aqui numa outra mensagem, mas eu achei muito interessante uma palestra da professora Lúcia Helena Galvão. Ela fala sobre as decisões humanas. E ela cita algumas verdades que eu quero compartilhar com os irmãos. Essa parte da mensagem é uma palestra que tem na internet. Se você tiver tempo, você pode acompanhar. E ela fala sobre o processo de decisão. E daqui a pouco nós vamos passar para a parte aplicada da mensagem. Mas o processo de decisão, ele não é simplesmente eu quero, eu decido. Ele tem que ter alguns passos. Você tem que seguir algumas coisas para que você possa decidir bom, decidir melhor. Como eu digo, uma boa decisão tem processos, tem passos. E ela cita o seguinte, que o primeiro passo é o discernimento. O discernimento. E ela cita o seguinte, que o discernimento é separar o cerne das coisas, a essência da coisa. Uma boa decisão, ela não é superficial, não é atípica. Uma boa decisão, ela tem que ter discernimento. E essa palavra discernimento significa separar o cerne das coisas, a essência das coisas. Uma boa decisão, ela precisa ter esse princípio de você saber o que é que você vai escolher, por que você está escolhendo. Você tira a essência daquilo. Não é como uma criança, por exemplo, se você oferece um doce a ela, ou você oferece um brinquedo, a criança, muitas delas, não tem a capacidade de tirar a essência e discernir que aquilo pode ser um gancho, um gatilho para que ela caia em algum momento de uma decisão errada. Mas nós deveríamos usar o discernimento, e o discernimento para o crente é a palavra de Deus. É a essência da palavra de Deus. O discernimento, ele é tirar ou extrair o melhor, a essência da situação que você vive. Aí eu falo uma citação, por exemplo, decidir se você fica solteiro ou casa, não pode ser decidido como você escolhe uma roupa. Precisa ter discernimento. Não é isso? Ou não é isso? Precisa você aprofundar-se nas decisões. Aprofundar-se em algo que você vai escolher a longo prazo. Não pode ser superficial. E a professora Lúcia Helena diz o seguinte, que o discernimento é você saber tirar dali daquela situação decisória a essência, o que realmente importa. E bate com o que o Josué fez, né? Josué disse assim, vocês devem escolher agora a quem vocês vão servir. Porém, eu já discerni e eu servirei e seguirei ao Senhor. Eu já tomei a minha decisão. E ela fala também, e cita muito interessante, que às vezes nós cometemos esse erro, que é o comodismo. Ela diz o seguinte, não deixe o tempo decidir por você. Não deixe. Você já ouviu aquela frase? O tempo vai dizer. Já ouviu essa frase? Deixa o tempo vai... A gente sempre coloca no tempo a responsabilidade da gente, né? O tempo vai dizer quem está certo ou quem está errado. E ela diz assim, não deixe o tempo decidir por você. Não caia nesse comodismo, não caia nesse erro de deixar o tempo, deixar as coisas acontecerem. E você ser enganado pelo tempo que você deixou para decidir por você ou por mim. Eu estava conversando com um amigo, um casal, amigo nosso, e nós estávamos comentando sobre a dificuldade que nós temos nos dias de hoje, pelo menos aqueles que querem, né, educar os seus filhos da forma correta. Nós temos uma pressão da sociedade, que é o quê? É deixar a criança à vontade, né? É deixar a criança fazer o que quiser, é deixar a criança aproveitar. Nós viajamos, e o Levi sentou lá na poltrona do avião, e ele começou a chorar porque queria ir sentar com a mãe dele. E todo o avião estava concordando que ele tinha que ir.
Todo mundo olhava para mim e dizia assim, mas que pai mau, deixa o bichinho, deixa a criança ir lá para onde a mãe dele está. E eu dizia, não vai, vai ficar sentado aqui do meu lado, vai ficar aqui comigo. E eu tive que, ali dentro, naquele ambiente, ser firme. Mas a sociedade diz o que para a gente? Deixa que o tempo resolve. Não é isso? O tempo vai passando, ele vai ficando mais velho, daqui a pouco resolve. Não, decisão de cuidar e de educar o seu filho é uma decisão que você precisa tomar e ela reflete a longo prazo. Não deixe o tempo fazer isso. E aí, conversando com esse meu amigo, ele disse assim, porque é mais difícil você educar da forma correta, por isso que ninguém quer ter esse trabalho. E a professora cita esse caso, não deixe o tempo tomar a decisão. Essa decisão não será efetiva. E ela tem mais duas coisas interessantes para eu citar aqui para vocês, para que a gente possa partir realmente para a mensagem. É só uma citação. Ela disse que, na verdade, é a última coisa, ela disse que a prudência é a capacidade de escolher acertadamente. Decisões pensadas, decisões refletidas, elas têm a base dela a prudência. Ser prudente. O próprio Jesus Cristo fala de prudência no texto sagrado, quando ele diz assim que um homem prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Ele fala que 5 virgens prudentes estavam preparadas para a chegada do noivo. E Jesus Cristo dá N exemplos de pessoas que são prudentes e que escolhem ou que tomam uma boa decisão. Que essa decisão, sendo ela boa, reflete por um período extenso da sua vida. Escolher como o povo escolheu, dizendo para Josué, longe de nós nos afastarmos do Senhor, nós estamos com você, Josué. Só que essa decisão, se você for ler a história do povo, você vai ver que há pouco tempo, lá em Juízes, os textos começam assim, e o povo voltou a fazer o que era mal perante ao Senhor. Aí Deus levanta um juiz, aí o povo se conserta. Depois do tempo do juiz, aí o texto começa dizendo, e o povo novamente voltou a fazer o que era mal diante do Senhor. Uma boa decisão, ela precisa ser tomada com prudência. Com prudência. A ideia é o quê? É que as decisões tomadas com prudências, elas são mais acertadas. O que é prudência, pastor? Prudência, posso exemplificar para vocês como uma questão de você ter um pouco de tempo para analisar um todo. Um todo. Analisar o resultado disso. Eu faço questão, por exemplo, de não me privar, ou não ter, assim, um bloqueio, né, do meu aplicativo, do meu telefone com a minha esposa e eu com o dela. Nós temos a senha, né, nós podemos usar um do outro, mas por prudência, por questões pessoais minhas e delas. Se for necessário, a gente usa, mas eu não estou todo dia olhando, né? Olhando o que está acontecendo, não. Porque eu entendo que também isso é prudência. Porque você vai buscar coisas que você imagina que estão acontecendo e nem estão, né? Ser um pouco mais consciente das suas decisões, daquilo que você toma como decisão. E essa citação da professora, ela dá a ideia de que todas as pessoas que usam a prudência nas suas decisões, elas fazem uma boa decisão, elas tomam uma boa decisão, elas fazem uma boa escolha. Às vezes você pode até perder, né, numa decisão, mas se foi com prudência, você pensa que perdeu, mas ganhou. Então, assim como Josué citou lá o caso do povo, nós devemos também escolher. Deixa eu citar outro texto aqui, Êxodo capítulo 14, versículos de 11 a 14. Mais uma vez, olha a situação do povo. Uma boa decisão, ela é muito importante. Êxodo 14, a partir do versículo 11. O cenário é o seguinte, o povo estava escravo no Egito e o Senhor resolveu tirar o povo.
Só que começou a vir as lutas, vinham os problemas. Olha o relato. A partir do versículo 11, de Êxodo 14. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Qual é a ideia aqui? O arrependimento de uma decisão. O povo havia saído da escravidão, começou a passar problemas. E qual foi a ideia deles? Não valeu a pena, não foi uma boa decisão. Palavras do povo: o que você fez conosco, anos de lá? Versículo 12, já lhes tínhamos dito do Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: que hoje vem, o Senhor lutará por vocês. Totalmente, acalme-se. O povo já tinha acabado de passar, né, a travessia, estava sendo perseguido pelos egípcios, e eles estavam vendo a morte iminente, e eles disseram assim: não foi uma boa decisão sair de lá. E Moisés chama o povo e diz assim: fiquem calmos, foi uma boa decisão, foi uma decisão acertada, fiquem calmos, o Senhor lutará por vocês. O Senhor lutará por vocês. E agora eu trago mais perto da gente esse texto para pensar assim: existem decisões que você toma, que ao seu redor não tem paz, mas você está em paz. Mas você está em paz, porque foi a boa decisão, uma boa decisão. Você está calmo, você está tranquilo, você está confiante de que foi uma boa decisão. É o que Moisés quis dizer ao povo: fiquem tranquilos, uma boa decisão é uma boa decisão. Só que ela precisa desses processos que eu citei aqui antes, para que você tome uma decisão acertada. Mas vamos aplicar isso para as nossas vidas, para a gente partir para o final da mensagem. Como que você decide bem? Como que você toma uma boa decisão? Talvez você já tenha pensado aí: pastor, eu preciso analisar, eu preciso ter prudência, eu preciso analisar os cenários, né, aquilo que nós vamos tomar, aquilo que eu vou ter que investir, ou tirar, ou colocar. Mas uma boa decisão, ela não é simplesmente essa análise, você precisa ter passos, e o meu objetivo agora é dar alguns passos de pensamento meu, de reflexões minhas, bíblicas, que podem nos ajudar a tomar uma boa decisão. A tomar uma boa decisão. E isso serve para qualquer área da sua vida. Para qualquer área da sua vida. Seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela espiritual, que também é de suma importância. Mas para qualquer área da sua vida. Você acorda, você vai acordar amanhã? Amém? Você vai acordar? Amém. Então eu também pretendo acordar amanhã. Quando você acorda, você já tem que começar a decidir alguma coisa. Você já tem que começar a tomar decisões. E talvez a primeira do dia, ou as primeiras do dia, vão determinar todo o resto do seu dia. Então, como que a gente faz para tomar uma boa decisão? Primeira coisa, a sua decisão, ela tem que ter um pouco de sentimento, mas ela também tem que ter mais razão. Uma boa decisão, ela não deve sofrer esse envolvimento sentimental. Esse envolvimento onde você vai mais pensar naquilo que o seu coração está indicando do que aquilo que a sua mente está indicando, a sua razão. Se você se envolver demais em sentimentos, talvez a sua decisão não seja uma decisão acertada. Pastor, eu preciso tirar o sentimento das minhas decisões? Não, mas você não deve deixar com que ela seja a base, porque você sabe como nós somos. Você está ali, meio carrancudo, você está resistente a dar alguma coisa ao seu filho, a presentear ou a liberar alguma coisa para o seu filho, e a forma como ele pede para você já atinge o seu sentimento, e você já dá aquela amolecida e você já está propenso a ceder. É assim ou não é? O sentimento, ele nos leva a uma decisão assim mais para o lado sentimental, e nós deixamos um pouco de lado a razão. Todos nós aqui, ou a maioria de nós, inclusive eu, já tomamos decisões voltadas mais com sentimento, e elas não duraram muito.
elas não duraram muito. As decisões, elas precisam ter razão. Elas precisam ser decisões pautadas num campo chamado razão. Os sentimentos, eles são importantes, mas a razão, ela fala muito mais do que o sentimento. E uma boa decisão precisa ser pautada nisso. Quer um exemplo de uma decisão tomada com base no sentimento? Por exemplo, quando Jesus Cristo estava diante daquela mulher adúltera, Jesus Cristo estava rodeado ali de pessoas, né, de pessoas dizendo assim, olha, ela é adúltera, vamos apedrejar. O sentimento da multidão era o quê? Vingança, morte, vamos matar, porque a lei diz, Senhor, a lei de Moisés diz que nós temos que matá-la. E Jesus Cristo, se ele fosse empolgado, ou se ele tivesse com aquele sentimento expressado pela multidão, talvez não teria o resultado final. E ele diz uma frase que pegou todo mundo para tomar uma decisão com razão. Aquele que não tem pecado, vai lá, joga a primeira pedra. Jesus Cristo quebrou o sentimento e passou para a população, ou para a multidão, a ideia de pensar com razão. Opa, eu tenho pecado, eu não posso. Eu não posso. No sentimento da multidão reunida, eu posso. Mas quando Jesus Cristo me chama a atenção e pense sem estar da multidão, saia da multidão e pense sem estar lá, eu não posso. Eu tenho pecado. Sentimento e razão. O que aconteceu com aquela mulher? Ninguém fez o que estavam desejando, ou que os seus sentimentos estavam determinando. A multidão, ela pode nos arrastar, muitas vezes, para tomarmos decisões voltadas em sentimentos. Uma vez eu estava caminhando aqui na avenida, já até contei isso aqui na igreja, e eu estava com um problema no joelho, e eu ia passando em frente de uma igreja, e o pastor lá disse assim, tem alguém que está com um problema físico aqui. E eu ia passando e ouvi, né? Problema nas articulações. E eu digo, rapaz, se ele disser que é o joelho, é comigo. E se ele disser que é o esquerdo, aí é comigo mesmo. Sentimento de ser tomado, né, por aquela energia milagrosa. A multidão é assim. Se empolga. Se leva, se deixa levar, toma decisões voltadas. O sentimento, eu falei para a Vanessa, eu digo, filha, eu vou ficar parado aqui. Se ele disser que é joelho, é no esquerdo, é comigo, eu vou ter que ir lá. Um outro disse, eu estou curando, eu quero curar alguém que está com dor de cabeça. Eu acho que hoje à noite deve ter umas 5 pessoas aqui com dor de cabeça, né? Ou não. Mas é fácil. O sentimento faz com que a gente tome decisões que não vão durar muito tempo, que são a curto prazo. Decida com razão. Com razão. Analise os dois casos. Lá em casa nós temos esse hábito. A Vanessa, ela é muito mais razão. Ela toma decisões, às vezes, muito mais no campo da razão. E, às vezes, até decisões que eu discordo, assim, naquele primeiro momento. Mas eu também não estou falando nada. Eu fico aqui quietinho e pensando assim, tá bom. Não tá bom. Você que sabe. E eu era muito mais, e ainda tenho um pouquinho, né, dos sentimentos, de tomar decisões. Mas a verdade é que elas precisam ser tomadas com razão, uma boa decisão. Segundo, uma boa decisão, ela precisa de uma consulta necessária. Às vezes nós somos precipitados em nossas decisões, o Senhor nos ensina isso na sua palavra, aqui como o texto que eu li de Êxodo. O povo, ele se apavorou, né? Se amedrontou, dizendo assim, rapaz, era melhor lá no Egito, como escravos. E Moisés disse, não, calma, eu fiz uma consulta, essa é a vontade do Senhor, aguarde, confie, tenha confiança no Senhor, que Ele vai lutar por nós. Uma boa decisão, ela precisa ser consultada, mas assim, pastor, eu vou consultar ao Senhor, eu vou ver o que o Senhor tem para me dizer.
digo uma coisa para vocês, nem sempre você vai ouvir a voz do Senhor. Nem sempre. Porque os nossos ouvidos, às vezes, não estão preparados. Porque a gente sempre coloca o quê? A nossa vontade antes da do Senhor, né? Você diz assim, é para eu comprar essa casa, a sua vontade é comprar aquela casa, é o seu desejo, é o seu amor, e o Senhor está dizendo, não, não é para comprar, e você diz, não, mas eu quero. Sempre a sua ideia, a sua vontade é contrária, geralmente, à vontade do Senhor. E uma boa decisão, ela precisa ser decidida de forma uma consulta necessária. Eu lembro que quando eu fui decidir ser pastor, eu fui conversar com algumas pessoas, e uma delas foi o pastor João, e o pastor João disse assim, rapaz, eu não sou a melhor pessoa para dizer para você que é um ministério bom, não. E eu lembro de ter saído de lá com dúvidas, e ter consultado outras pessoas, ter conversado com outras pessoas, ter conversado com o Senhor. E se você me disser assim, pastor, o senhor tem certeza do que decidiu? Até agora eu não sei dizer para você. Estou por aqui. Uma boa decisão, você não pode se precipitar. Você não pode se precipitar. Você tem que estar alinhado. O texto que eu quero compartilhar com vocês agora, daqui a pouco, fica lá em Lucas. Lucas, capítulo de número 24. Abra sua Bíblia aí, para a gente fechar essa ideia aqui da consulta necessária. Lucas, capítulo 24. Jesus Cristo havia ressuscitado. 2 discípulos haviam encontrado Jesus num caminho chamado o caminho de Emaús, de uma cidade. Os discípulos não tinham certeza se Jesus Cristo realmente tinha ressuscitado, porque estavam dizendo assim, ó, há um boato por aí de que ele ressuscitou, mas ninguém tinha certeza. E a partir do versículo 36, Jesus Cristo, de Lucas 24, 36, Jesus Cristo chega e diz assim, ó, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o Espírito, e eles lhe disse, porque vocês estão perturbados e porque se levantam dúvidas no coração de vocês, vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, o Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E aí os discípulos acreditaram que era o próprio Jesus, mas o versículo que eu quero destacar para vocês é o 49, se puder projetar aí, por gentileza. Jesus Cristo fala sobre decisões, ele diz o seguinte, eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Aí ele diz o seguinte, mas fiquem aqui, fiquem aqui, até serem revestidos de poder do alto. Os discípulos, eles talvez tivessem a oportunidade de sair logo, Jesus Cristo disse assim, não, fiquem aqui, para que eu diga para vocês, porque eu estou dando a consulta necessária, para que vocês sejam revestidos de poder, e vocês possam agora, a partir daí, tomar as atitudes que eu quero que vocês tomem. O próprio Jesus Cristo disse aos discípulos, é necessário alguém para uma consulta. Eu vou dizer para você, ou para vocês, o momento que vocês vão seguir. E nós estamos tomando decisões por conta própria, pensando só naquilo que nós acreditamos ser verdade. Uma decisão, ela precisa ter a consulta necessária, você precisa ser uma pessoa não precipitada. Terceira coisa interessante, tem um outro texto, Colossenses 3,15, é a penúltima para a gente já concluir. Uma boa decisão, pode projetar, por favor, Bia. Ela tem que ter isso aí, ó. Qual é a palavra-chave aí? Que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Uma boa decisão, ela precisa dar em você o sentimento de paz, de tranquilidade, de que as coisas estão se acabando,
mas você tem consciência de que foi a melhor decisão e aquilo traz paz ao seu coração. A paz de Cristo, ela é o nosso juiz, é aquilo que vai dar sossego ao meu coração, é uma boa decisão. Talvez seja o contrário do que as pessoas queiram, ou estejam imaginando para você, mas uma boa decisão, ela precisa gerar no seu coração paz. Se você fica inquieto com alguma coisa que você decidiu, talvez não tenha sido uma boa decisão. Ela precisa gerar paz. Eu estava conversando com o irmão Raimundo Moraes ontem, nós estávamos indo para um culto, e eu falei para ele, irmão Raimundo, eu tive um momento na minha vida que foi entre a gestação, né, a Isadora e o Levi, no meio nós tivemos um outro filho, né, que nós não conhecemos. E eu falei para ele assim, irmão Raimundo, teve uma hora que o médico disse assim, olha, eu não sei se vocês acreditam em Deus, eu não sei qual é a religião de vocês, mas aqui vocês devem pedir ao Senhor para que Ele faça a melhor situação. Eu tinha duas opções, ou a criança iria nascer com algum problema físico, ou o próprio organismo ia expelir aquele feto, né, aquela criança. E eu lembro de ter entrado no carro com a Vanessa, e nós termos orado, e eu não experimentei muitas vezes isso na minha vida, mas nesse dia eu experimentei. E nós oramos juntos, e eu disse assim ao Senhor, junto com ela, Senhor, seja feita a Tua vontade. E veio aquele sentimento de paz, de tranquilidade. Veio aquela sensação de que a vontade de Deus ia ser perfeita. Ia ser a melhor coisa. Se você já teve a experiência como essa, você sabe do que eu estou falando. De uma boa decisão trazer para você paz. 2 ou 3 dias depois, o próprio organismo expeliu aquele feto. Eu fui pai de 3, só que um eu não vi. Uma boa decisão deve gerar paz no seu coração. É fundamental. É fundamental quando você chega em casa, depois de um dia corrido de trabalho, de decisões, você chega em casa e você consegue dormir tranquilamente, é sinal que o seu dia foi repleto de boas decisões. Tem coisa que tira o sono da gente, né? Que tira a paz da gente. Quando você resolve, ou quando você decide resolver, você está disposto a viver a paz. E por fim, isso não é tão importante quanto os outros que eu falei, mas uma boa decisão, ela gera fruto. Gera fruto. Uma decisão ruim, ela também gera fruto, mas não é um fruto bom. Uma boa decisão, seja um fruto ruim ou não, nós devemos estar preparados para colher. Se você for analisar, hoje, aqui em Cruzeiro do Sul, só se fala em Expoacre, não é isso? É o assunto do momento. Só se fala em eventos, e vem cantores não sei de onde. Tem muita gente decidindo assim, rapaz, eu vou separar esses dias para fazer aquela curtição, não é isso? É uma decisão, mas tem frutos. Ah, pastor, então significa que se eu for lá na Expoacre, vai acontecer alguma coisa comigo. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo, usando um exemplo de uma situação, para que você analise que as nossas escolhas, elas devem ser escolhas não voltadas pelo momento, pela situação do momento. A minha esposa, que conhece mais do que eu de moda, ela disse que nesse período acaba bota feminina nos comércios, roupas como é o nome esqueci agora, country, muito bem, quem ajudou aí, obrigado. Acaba no comércio, porque as pessoas estão envolvidas com aquilo, só que geram frutos. E quem se envolve muito numa decisão dessa, tem que estar preparado para colher o fruto das suas escolhas, das suas decisões. E se você faz uma boa escolha, se você toma uma boa decisão, não tem como, é regra, você vai colher um bom fruto. Deus não vai fazer com que você colha coisas ruins ou frutos ruins se você sempre está voltando a Ele, ou se voltando a Ele para tomar boas decisões. Deus vai lhe abençoar no tempo dEle, no momento dEle, na hora certa. A sua boa decisão será recompensada.
será recompensado. Uma boa decisão, ela gera bom fruto. Eu estava pensando nesses dias, ou nesses últimos dias para cá, de que quanto mais o tempo passa, mais a ideia para nós cristãos, nós temos que ter a seguinte ideia: mais a nossa mente tem que estar voltada no seguinte pensamento: eu preciso fazer mais para o Senhor. Eu preciso fazer mais para o Senhor. É uma decisão que gera frutos? É uma boa decisão? Pelo tanto que nós somos abençoados, nós fazemos muito pouco, não é? Nós fazemos muito pouco. Eu lembro que quando nós planejamos as nossas férias, que já estão aí já no finalzinho, eu sempre orava ao Senhor e dizia assim: Senhor, se for da tua vontade, deixa que a gente vá, que dê tudo certo, seja tudo da tua vontade. E graças a Deus, Deus estava à frente e resolveu tudo. E o que a gente tem que fazer? Agradecer, com uma boa decisão de servi-lo, de se envolver mais com as coisas do Senhor, de se envolver mais com as coisas do nosso Deus, e isso vai gerar nos nossos corações frutos. Frutos. É só você olhar para o seu lado ou para a sua vida, você vai ver a quantidade de frutos que você tem colhido por boas decisões que você tomou. Noite tão agradável que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Deus, pelo dia, pela chuva, pelo momento que nós tivemos de descanso nas nossas casas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com o Senhor nesta noite, em comunhão com o Senhor e com os irmãos. E principalmente, obrigado pela tua palavra, que traz aos nossos corações a esperança, a perspectiva de fazermos boas escolhas ou tomarmos uma boa decisão. Que possamos aprender com esses processos da prudência, do discernimento, da sabedoria, para tomarmos decisões acertadas, para fazermos uma boa escolha. E que essa boa escolha reflita no campo espiritual, que é aquele campo primordial para a caminhada cristã. É o que conta, é o lado espiritual. Decisão de mudança de vida, uma decisão de melhorar, de trazer uma melhor versão, que o Senhor encha o nosso coração com esse sentimento de mudança, de boas escolhas. Abençoe as pessoas que aqui chegaram nesta noite, que vieram nos visitar, que vieram a este culto, aos membros da igreja, que o Senhor nos abençoe no retorno para os nossos lares, que nesse momento o Senhor receba também mais um louvor a Ti de adoração, para finalizarmos essa noite, e que amanhã, na nossa semana, o Senhor nos dê a oportunidade de mais uma vez acordarmos, começarmos o dia e tomarmos decisões acertadas. Dependemos do Senhor para tudo. Dependemos do Senhor para viver, dependemos do Senhor para existir, dependemos do Senhor para respirar e dependemos do Senhor para não cairmos no pecado. E precisamos do Senhor com a Tua misericórdia e graça. Nesse momento eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.